Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 6. As lições de amor. Seção 1. A mensagem da crucificação. Com o propósito de aprender, vamos considerar mais uma vez a crucificação. Eu não me alonguei nisso antes, devido às conotações amedrontadoras que você poderia associar a ela. A única ênfase que lhe foi dada até aqui tem sido dizer que não é uma forma de punição. Porém, nada pode ser explicado somente em termos negativos. Há uma interpretação positiva da crucificação que está totalmente destituída de medo e, portanto, é totalmente benigna no que ensina, se for bem compreendida. A crucificação nada mais é senão um exemplo extremo. Seu valor, como o valor de qualquer instrumento de ensino, está apenas no tipo de aprendizado que ela facilita. Pode ser e tem sido compreendida de forma equivocada. Isso se deu somente porque aqueles que têm medo estão predispostos a perceber temerosamente. Ou seja, todo aquele que sente muito medo, ele está predisposto a perceber tudo de forma amedrontadora, temerosa, com medo. Eu já te disse que você pode sempre recorrer a mim para compartilhar a minha decisão e assim fortalecê-la. Eu também te disse que a crucificação foi a última jornada inútil que a filiação precisa fazer e que representa a liberação do medo para qualquer pessoa que a compreenda. Embora anteriormente eu só tenha dado ênfase à ressurreição, o propósito da crucificação e como ela de fato conduziu à ressurreição não foi ainda esclarecido. No entanto, ela tem uma contribuição definitiva a fazer para a sua própria vida e, se a considerar sem medo, ela te ajudará a compreender o seu próprio papel como professor. O que eu entendo dessa parte que já foi lida aqui? Que a crucificação é uma ideia, é uma ilusão que a gente acredita. Por exemplo, nós estamos aqui vivendo essa experiência material como seres humanos, mas a gente não pode se esquecer que somos seres espirituais e que quando a gente chega aqui, a gente esquece disso e a gente começa a achar que realmente tem que sofrer, que o mundo é difícil, que as pessoas são complicadas, que a gente veio aqui porque a gente está pagando alguma coisa, porque é pecador. Essa, na minha opinião, é a ideia que a gente tem de crucificação, como se a gente estivesse literalmente crucificado, fadado ao sofrimento. Então, isso eu acredito que seja essa ideia. Para que a gente está aqui, no meu entendimento? Para que a gente aprenda a sair do medo, a confiar de forma integral, a entender que por trás de tudo aquilo que parece amedrontador, tem um propósito significativo ali e que muitas vezes é para liberar a gente mesmo desses equívocos que acabam se materializando em medos, em culpas, em julgamentos, em críticas. Tudo isso, gente, está ligado com esse papel enganoso na nossa mente de que realmente estamos aqui, estamos crucificados, entre aspas, né? É provável que por muitos anos você tenha reagido como se estivesse sendo crucificado. Essa é uma tendência marcante dos separados, que sempre se recusam a considerar o que têm feito a si mesmos. Quem são os separados? Aqueles que enxergam como se todos nós fôssemos separados. Não, eu não tenho nada a ver com fulano, não. Fulano é muito complicado. Nossa, Deus me livre de ciclano. Então a gente se vê realmente como separados. E ele já falou aqui outras vezes que nós somos partes dessa grande consciência crística, desse amor unificador, né? Só que a gente chega aqui, porque tem um corpo físico, a gente acha que realmente a gente está separado. Mas somos seres espirituais e estamos todos intrinsecamente ligados uns aos outros. Projeção significa raiva.
A raiva estimula a agressão e a agressão promove o medo. Então, as pessoas que se veem separadas, elas projetam fora aquilo que são questões mal resolvidas dentro delas, que são chamadas sombras, ou aquilo que a gente não quer ver, que eu já falei outras vezes que causou muito sofrimento, que a gente não quer olhar para aquilo, ou as culpas, ou os medos, seja o que for, né? Todo tipo de sofrimento, essa pessoa que se enxerga separada, ela projeta para fora. E projetando, a projeção ela significa uma raiva. Uma raiva que eu tenho, na verdade, é uma não compreensão da verdadeira realidade, né, do propósito das coisas. A raiva, ela estimula as formas de agressão, de luta e fuga, de se proteger ou de atacar. E a agressão promove o medo. Sempre, sempre é algum tipo de medo. Ou ela nasce de algum tipo de medo, ou ela vai gerar outros tipos de medo. A significação real da crucificação está na intensidade aparente da agressão de alguns dos filhos de Deus a outros. Então, tá vendo? É sempre uma forma de ataque, de agressão ou de se defender. E sempre tem um medo oculto ali nessas reações. Isso, é claro, é impossível e tem que ser inteiramente compreendido como impossível. De outro modo, eu não posso servir como um modelo para o aprendizado. No caso, Jesus aqui, né? Se a gente acha que realmente que a crucificação significa essa agressão de uns de nós contra outros, ou seja, dos filhos de Deus, que somos nós, né, uns contra os outros, aí Jesus nos diz que realmente aí ele não serve como modelo de aprendizado, porque não foi isso que ele veio ensinar. A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. E o corpo, só relembrando aqui, ele é um instrumento de aprendizado e comunicação aqui. Um instrumento de aprendizado e comunicação a partir do espírito, que é o que nós realmente somos. Não há muita dúvida de que um corpo pode agredir um outro e pode até mesmo destruí-lo. Mas, se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destrutiva não pode ser real. E ele traz esse entendimento de que, como o corpo também é uma ilusão, eu sei que é difícil acreditar nisso num primeiro momento, e eu também tive muita dificuldade de acreditar. Até começar a entender e realmente introjetar na minha mente que o corpo é um veículo de manifestação do nosso espírito, para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a estender todas as virtudes mais elevadas que nos conectam com o nosso Criador. É muito lindo, gente. Então, quando ele traz a ideia do corpo aqui, é porque só aquilo que é eterno é real nesse entendimento de um curso em milagres. Então, o corpo físico, ele não é eterno, ele não vai durar por toda a eternidade. Nós temos um período aqui utilizando esse corpo físico. Por isso que fala que ele é uma ilusão, que ele é uma criação. Mas a destruição do nosso ser real, que é a nossa essência divina, o nosso espírito, é impossível. Impossível. Só retomando aqui para contextualizar. Então, ele disse que se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destrutível não pode ser real. Aí, a ideia do corpo não ser real. Sua destruição, portanto, não justifica a raiva. Na medida em que você acredita que justifica, está aceitando falsas premissas e ensinando-as a outras pessoas. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição, porque não pode ser perseguido. Se você responde com raiva, não pode deixar de estar te igualando ao que é destrutível e, portanto, considerando a ti mesmo de forma insana. Tenho tornado perfeitamente claro que eu sou como você e que você é como eu, mas a nossa igualdade fundamental só pode ser demonstrada através de uma decisão conjunta. É livre para perceber a você mesmo como um perseguido, se assim escolher. Contudo, quando escolhe reagir desse modo, poderia se lembrar de que
Segundo o julgamento do mundo, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. E porque não a compartilhei, não a fortaleci. Ofereci, portanto, uma interpretação diferente do ataque. Interpretação essa que quero compartilhar com você. Se acreditar nela, vai me ajudar a ensiná-la. Então, o que ele disse aqui nesse parágrafo? Que, como, mesmo ele tendo sido perseguido, ele não se sentiu perseguido. Ele não compartilhou desse engano que as pessoas tinham. Nossa, Jesus está sendo perseguido, foi perseguido. Por isso, ele não fortaleceu essa ideia no próprio ser dele, né? E não se deixou enfraquecer. Como eu já disse, assim como você ensina, aprenderá. Se reage como se estivesse sendo perseguido, está ensinando a perseguição. Essa não é uma lição que o Filho de Deus deva querer ensinar, se quer realizar a sua própria salvação. Ao invés disso, ensina a sua própria imunidade perfeita, que é a verdade em você, e reconhece que ela não pode ser atacada. Essa imunidade perfeita que está em cada um de nós é o que seria aqui a invulnerabilidade, o nosso centro de força, de saber que não podemos ser atacados, não podemos ser traídos, não podemos ser enganados, se a gente não acredita nisso. Porque se a gente acreditar nisso, que isso, o mundo inteiro vai cair sobre a nossa cabeça e seremos atacados, agredidos, crucificados, literalmente. Não tente protegê-la você mesmo, ou estará acreditando que ela é atacável, ou seja, que eu sou vulnerável. Se eu tentar proteger, não, eu tenho que me defender. Aí eu estou acreditando que eu sou vulnerável, que eu não tenho imunidade nenhuma. E que sim, que eu sou passível de receber ataques, ou de ser agredida, ou de ser enganada, qualquer coisa. Não te é pedido que seja crucificado, o que foi parte da minha própria contribuição para o ensino. A você está sendo pedido meramente que siga o meu exemplo diante de tentações muito menos extremas de perceber de forma equivocada e que não as aceite como falsas justificativas para a raiva e que não aceite essas tentações como uma falsa justificativa para expressar a sua raiva, gente. Não pode haver justificativa para o injustificável. Não acredite que existe e nem ensine que há justificativa para aquilo que não pode ser justificado. Lembre-se sempre de que aquilo em que acredita, você ensinará. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores. A sua ressurreição é o seu redespertar. O que é o redespertar? É lembrar de quem nós realmente somos, da nossa força interior, da nossa conexão com o nosso Criador, do nosso poder que está intrínseco em cada um de nós, poder de manifestar toda a alegria, a paz, o amor aqui, manifestados mesmo no corpo físico, através desse corpo. Eu sou o modelo para o renascimento, mas o renascimento em si é apenas o alvorecer da sua mente do que já está presente nela. O próprio Deus o colocou aí e, portanto, ele é verdadeiro para sempre. Eu acreditei nele e, por conseguinte, aceitei-o como verdadeiro para mim. Ajuda-me a ensiná-lo aos nossos irmãos, em nome do reino de Deus. Mas antes, acredite que é verdadeiro para você, ou estará ensinando erroneamente. Meus irmãos dormiram durante a assim chamada agonia no jardim, mas eu não poderia ter tido raiva, porque sabia que não poderia ser abandonado. Eu lamento quando meus irmãos não compartilharam a minha decisão de ouvir apenas uma voz, porque isso os enfraquece como professores e como aprendizes. Uma voz, né? A voz do Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus. Então, esses irmãos a que ele se refere são todos aqueles que viveram no mesmo espaço-tempo que ele, no mesmo período, e que deram ouvidos aos medos
que são ditos pela voz do ego, os medos, os julgamentos, as culpas. Então, Jesus diz que ele escolheu ouvir a voz do Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si mesmos ou a mim, e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. Não há escolha nisso, porque só você pode ser o fundamento da igreja de Deus. Só há uma igreja onde há um altar, e é a presença do altar que faz com que a igreja seja santa. Uma igreja que não inspira amor tem um altar escondido, que não está servindo ao propósito para o qual Deus o destinou. E ele já falou também anteriormente que esse altar está em cada um de nós. E que esse altar é onde habita o Deus vivo em nós, que é o nosso centro de força, o nosso centro de conexão com o que há de mais elevado. Eu tenho que fundar a sua igreja sobre você, porque aqueles que me aceitam como modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores, e se o modelo que seguem escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo. Escolhi, para o seu bem e para o meu, demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa. Então, qualquer tipo de agressão que a gente perceba na nossa vida, por mais grave que ela seja, por mais ultrajante, por mais forte, é simplesmente um julgamento do ego. Então, não importa. É sempre o ego querendo a nossa voz equivocada, da mentalidade errada, querendo nos levar novamente para o sofrimento. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus, eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei a muitos. Ainda somos iguais como aprendizes, embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. Por quê? Porque cada um de nós está num nível de aprendizado, num determinado nível do nosso processo de aprendizado aqui na Terra. Então, mesmo nós com Jesus também estamos em níveis diferentes, e nós, entre nós aqui, cada um de nós humanos, também temos níveis de aprendizados diferentes. O Espírito Santo fica contente quando consegue aprender com as minhas experiências e ser redespertado através delas. Esse é o seu único propósito e esse é o único modo no qual eu posso ser percebido como o caminho, a verdade e a vida. Olha que lindo isso. Ele tem uma frase que ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é isso que ele está dizendo. Quando a gente consegue aprender através das experiências do próprio Jesus, a gente entra nesse caminho e a gente começa a dar os primeiros passos em direção ao nosso redespertar, que é acordar do mundo de ilusões, de enganos, de sofrimentos que a nossa mentalidade errada ela cria para a gente mesmo. Quando você ouve apenas uma voz, que é a voz do Espírito Santo, né? Nunca é chamado para o sacrifício. Ao contrário, por ser capaz de ouvir o Espírito Santo nos outros, pode aprender com as suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-las diretamente. Olha que lindo, quantas vezes a gente vê algo que a gente julga, que rotula como errado, e a gente fala, pensa mentalmente, né? Isso eu não quero para mim. Então, de uma certa forma, a gente está aprendendo com o exemplo do outro. Mas também tem o lado positivo disso. Tem coisas que a gente pensa, nossa, olha que lindo que essa pessoa faz, o trabalho que ela desenvolve com ela mesma, ou então com os outros, olha como ela é humana. E isso nos motiva também a agir nessa mesma direção. Então, o tempo todo a gente está aprendendo, mesmo que a gente não acredite nisso, não perceba isso diretamente, com as experiências dos outros. Isso acontece porque o Espírito Santo é um e qualquer pessoa que escute
é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos. O seu aqui com letra maiúscula, o caminho do Espírito Santo, né? O caminho mais elevado da consciência crística ou de Deus. Cada um define a forma que é mais conveniente a si mesmo. Você não é perseguido e nem eu fui. Não te é pedido que repita as minhas experiências, porque o Espírito Santo, a quem compartilhamos, faz com que isso seja desnecessário. Porém, para usar as minhas experiências construtivamente, ainda tem que seguir o meu exemplo, na forma de percebê-las. Os meus irmãos e os seus estão constantemente engajados em justificar o injustificável. A minha única lição que eu tenho que ensinar como aprendi é que nenhuma percepção que esteja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Então, qualquer tipo de julgamento que não esteja alinhado com essa voz do Espírito Santo, ela não tem justificativa, não tem razão de ser. Eu assumi mostrar que isso foi verdadeiro em um caso extremo, meramente porque, dessa forma, serviria como um bom recurso de ensino para aqueles cuja tentação de se entregar à raiva e à agressão não seria tão extrema. Minha vontade, unida à de Deus, é que nenhum de seus filhos sofra. A crucificação não pode ser compartilhada porque ela é o símbolo da projeção, mas a ressurreição é o símbolo do compartilhar, porque o redespertar de cada filho de Deus é necessário para que a filiação seja capaz de conhecer a sua integridade, ou seja, a sua unidade. Só isso é conhecimento. A mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só o amor, pois é isso que você é. Essa frase que eu repito tantas vezes, né, que eu acho linda. Então, que a gente ensine somente o amor, pois essa é a nossa natureza mais verdadeira, mais profunda. Se interpretar a crucificação de qualquer outro modo, você a está usando como uma arma para agredir, em vez de utilizar como um chamado para a paz, para o qual ela foi destinada. Os apóstolos muitas vezes a compreenderam de forma equivocada, pela mesma razão que qualquer pessoa a compreende de forma equivocada. Como o próprio amor que tinham era imperfeito, que eles entendiam o amor através também da voz do ego, né? Isso fez com que fossem vulneráveis à projeção e, em função do seu próprio medo, falaram da ira de Deus como sua arma de vingança. Então, ele traz para a gente que os próprios apóstolos ainda tinham muito do ego ativo neles, né? E não ouviram integralmente, unicamente a voz do Espírito Santo. E eles estavam na condição humana também, com as suas limitações, assim como nós. E ele continua: os apóstolos não poderiam falar da crucificação inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha os tornado raivosos. Então, olha o quanto o medo e a culpa eles nos trazem para esse mundo de ilusões, de projeções, de enganos. Por isso que a gente tem que estar vigilante. Esses são alguns dos exemplos do pensamento invertido no Novo Testamento, embora o Evangelho seja somente a mensagem do amor. Se os apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderiam ter me citado como se eu tivesse dito: não vim trazer a paz, mas uma espada. Isso é claramente o oposto de tudo que eu ensinei. Nem poderiam ter escrito as minhas reações a Judas como o fizeram se tivessem realmente me compreendido. Eu não poderia ter dito: com um beijo traís o filho do homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A punição que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus.
tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Ele pergunta. Quando ler os ensinamentos dos apóstolos, lembre-se de que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Eu não quero que permita que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Não estou chamando mártires, mas professores. Ele pede cuidado com medo, gente. Eu não estou pedindo para ninguém se sacrificar, eu não estou chamando mártires. Eu estou buscando professores para ensinar essa voz do amor. Ninguém é punido por pecados, e os filhos de Deus não são pecadores. Ele traz isso aqui novamente. Nós não somos pecadores, não estamos sendo punidos por nenhum tipo de pecado. E a gente tem que parar de crucificar a gente mesmo, acreditando que estamos pagando algo aqui. Não estamos, gente. Qualquer conceito de punição envolve a projeção da acusação e reforça a ideia de que atacar é justificado, ou seja, de que a acusação é justificada. O resultado é uma lição de acusação, pois todo o comportamento ensina as crenças que o motivam. A crucificação foi o resultado de sistemas de pensamento claramente opostos, o símbolo perfeito do conflito entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e as suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Eu não preciso de gratidão, mas você precisa desenvolver a sua capacidade enfraquecida de ser grato, ou não pode apreciar a Deus. Ele não precisa da sua apreciação, mas você sim. Não pode amar o que não aprecia, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Quando tem medo do que você não aprecia a si mesmo e, portanto, irá rejeitar o que você é. Como resultado, vai ensinar a rejeição. Então, tem uma frase que eu gosto muito dele e que a gente nunca compreendeu. Se Jesus veio trazer unicamente a verdade, a gente nunca compreendeu inteiramente o que ele quis dizer quando ele falou: em tudo dai graças. Em tudo, gente. Em tudo. Por mais que a gente não compreenda a situação, que pareça um sofrimento, que pareça uma agressão, que pareça uma raiva, que pareça um medo, em tudo dai graças. Dai graças porque ele tem um aprendizado. Quando eu não agradeço aquilo que está acontecendo comigo, eu estou me negando a ter aquele aprendizado. E aí eu fico preso, travado num nível evolutivo ali. E tudo para mim começa a ampliar em torno desses medos. Então a gente tem que agradecer. Ah, tá bom, isso está acontecendo, isso não está me trazendo conforto, mas eu agradeço pelos aprendizados que eu sei que tem por trás desse acontecimento, desse relacionamento, dessa pessoa, dessa dificuldade. Agradeça, gente. Ele mesmo disse: em tudo dai graças. Ele não falou, dai graças só quando a coisa estiver boa, quando estiver agradável, quando você estiver feliz. Ele falou para dar graças em tudo. Ou seja, aceita a vida plenamente e siga o fluxo natural da vida, dos acontecimentos. Isso não quer dizer entrar em nenhum tipo de conformismo, nenhum. É agir através daquilo que está acontecendo na sua melhor performance, e não como uma vítima, como um ser que está sendo prejudicado por algo ou pelo mundo. O poder dos filhos de Deus está presente todo o tempo, porque foram criados como criadores. A influência de uns sobre os outros é sem limites e tem que ser usada para a sua salvação conjunta. Cada um tem que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significado.
A separação é a noção de rejeição. Enquanto ensinar isso, acreditará nisso. Não é assim que Deus pensa, e você tem que pensar como ele, se quiser conhecê-lo outra vez. Lembre-se de que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre Deus Pai e os seus filhos separados. Se escutar a voz do Espírito Santo, no caso, né, saberá que não pode ferir nem ser ferido e que muitos precisam da sua bênção para ajudá-los a ouvir isso por si mesmos. Quando perceber essa única necessidade neles, de ser amados, no caso, né, de serem vistos, e não responder a nenhuma outra, que são as agressões, as raivas, as mágoas, né, você terá aprendido comigo e estará tão ansioso para compartilhar o seu aprendizado quanto eu estou. É muito lindo, né? Fim da leitura do livro-texto.